Então, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João. Nós vamos estudar, na verdade, 5 textos no Evangelho de João, tá bom? Então, vamos estudar 5 textos ali. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. E em cima desses 5 textos, bom dia, Patrícia! Vamos lá, pessoal. Maísa, bom dia. Ana Amélia, bom dia. Vamos lá, Simone, fala aí, hein, quando der os 5 minutos. Bom, então, a gente vai dar uma passeadinha no Evangelho de João, tá bom? Nada, Aline, você que me ajudou aí, que me deu a dica, que hoje era o São João Batista. Bom dia, Neia! E não o apóstolo, tá? Vamos lá, mas a gente vai falar do apóstolo, tá? Então, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, tá? A gente vai trabalhar alguns textos, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, tá? Então, a gente vai ter aí uma aulinha. Deixa eu encher minha caneca d'água mais. Ah, Patrícia tá dizendo que gostou da camisa lá, só porque foi ela que fez. Pois é. Ó, a Patrícia faz a caneca. E a gente tá pensando aqui numa forma da gente fazer umas canecas aí personalizadas, né? Com bom dia da Alessandra. E aí essa camisa aqui é a minha camisa da formatura do curso de Libras, né? Eu já fiz uma live com ela e nessa manhã aí tá a garotinha aí segurando os corações, porque nessa manhã a gente vai falar do discípulo amado, tá? Bom dia, Deise. E aí agora aqui Simone diz, já deu 5 minutos, então daqui pra frente eu dou bom dia lá na frente. Bom, João em cima disso que a gente vai trabalhar hoje. O apóstolo João, pela tradição, ele se chama a si mesmo, né, de discípulo amado. Ele tem essa certeza dentro dele, sabe? E foi isso que moveu o meu coração nessa manhã. E todos os textos que a gente vai falar aqui, tá? E que vão estar na descrição do vídeo, são textos dentro do Evangelho de João em que ele se refere a si mesmo como o discípulo amado, tá? Não vou entrar na questão lá da exegese, né, do estudo aprofundado do texto do Evangelho de João, porque, segundo os estudiosos, o Evangelho de João não é construído por uma única pessoa, mas por uma comunidade. Eu até já falei isso aqui uma vez. O Raymond Brown, que tem lá um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado. É ele que vai trabalhar muito, ele é um clássico para quem gosta de Evangelho de João, né? Então ele vai falar exatamente isso, que João vai ter pelo menos 4 camadas redacionais, a gente chama assim, né? E aí, uma camada seria a camada dos ditos de Jesus no Evangelho de João, e o Evangelho de João só o Evangelho de João tem isso, tá? Aqueles ditos, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Só o Evangelho de João tem esses ditos, então isso seria uma camada, tá? Tô falando de Evangelho de João, para quem entrou agora ainda não disse quais são os textos, mas estou falando do Evangelho em si. Outra camada seria os fatos ligados a esses ditos. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, isso é um dito. Mas qual é o contorno ali? Qual é o entorno, né? Qual é o contexto? A multiplicação dos pães. Quando ele diz
eu sou a ressurreição e a vida, o que está em volta desse dito, que está lá em João capítulo 11? A ressurreição de Lázaro, né? Então, quando ele diz eu sou a luz do mundo, em João 8,12, logo depois em João 9, vem a cura do cego de nascença, ou seja, aquele que só via escuro, agora vê luz, né? Então, essa seria uma outra camada. Uma terceira camada seria, aí sim, falar da vida e obra de Jesus, né? Que é tal, ali, Jesus fazendo milagres, Jesus caminhando pela Galileia, pela Judéia, tem isso também. Só no Evangelho de João, Jesus vai algumas vezes à Judéia, né? Jesus passa lá em João 4, passa pela Samaria para ir para a Judéia. Em outro momento, João 7, Jesus está na festa lá em Jerusalém, né? E nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a geografia é diferente. Jesus está o tempo todo na Galileia, Cafarnaum, Decápolis, ali em cima, tá? E só vai descer para a Judéia para morrer, né? Só vai descer para a Judéia ali já no domingo, né? No domingo de Ramos, ele está vindo. Ali naquela semana, no domingo ele chega e vai passar aquela... Deixa eu botar o copo aqui, a caneca. E vai passar aquela semana ali agora, ali no sul, né? Judéia, Jerusalém, tá? Então, ele está falando de Evangelho de João no geral, por enquanto. Bom, e aí, então, o Evangelho de João tem essa característica. Aí, mais uma camada, que na verdade seria a última, tá? Essa sim, há uma certeza de que seria a última, é lá, João capítulo 1, que é aquele texto maravilhoso, extremamente filosófico, que é o discurso lá do Logos, né? No princípio era o verbo, lá no grego, né? Enarqué, enrologos. Então, no princípio, na arqué, né? No princípio, era o logos, era o verbo. Desculpe, eu tomei o remédio de alergia hoje já. Então, no princípio era enarqué, enrologos. No princípio era o verbo. Né? O verbo estava com Deus, ou seja, estava diante de Deus, é isso que está lá no original, e o verbo era Deus. Então, essa coisa do Logos estar diante da divindade e do Logos ser a própria divindade, isso é discurso filosófico. Isso já estava lá atrás no Heráclito, tá? Que é um filósofo pré-socrático. Quem está assistindo aí que gosta de filosofia, né? Para com essa história de que quem estuda a Bíblia não tem que estudar filosofia, filosofia desvirtua tudo. Para com isso. Os filósofos, na verdade, até hoje, o caminho da filosofia é exatamente para encontrar Deus, para encontrar a divindade. Por isso, as perguntas filosóficas para se encontrar o sumo bem, né? Quem é o sumo bem? É a própria divindade, é o próprio Deus, né? É aquele em que só há bem, não há nenhum mal, né? Mas isso é outra conversa, né? Só vou fazer um parêntese aqui, porque tem muita gente aqui que tem filho, neto, sobrinho, né? Aproveito, ó, para mandar um beijo pro Caleb, tá bom? E para as outras crianças aí, né? E aí, o que acontece nos desenhos animados de hoje? Isso aí, pelas minhas contas, começou no Frozen, tá? Começou no Frozen isso, no primeiro Frozen, né? O que acontece hoje nos desenhos animados? O vilão não é de todo ruim, de todo mal. E, ao mesmo tempo, o herói ou a heroína do desenho animado também não é de todo bom, sabe? De todo o bem. Isso dá um nó na cabeça da criança
quando a gente vai falar de Deus para essa criança. Ou quando a gente vai falar do outro lado lá, né? Aí, do adversário, né? E isso é complicado, porque se ela assiste desenho desde pequenininha, em que ela vê que o herói não é todo bom, não é essencialmente bom, mas tem coisa ruim nele, e que o vilão não é essencialmente mal, mas tem, né, tem alguma coisa de bonzinho nele, isso dá um problema seríssimo. Tá? Porque aí como é que você vai explicar um ser supremo que é essencialmente bom, que é amor? Né? Então é complicado. Aí antes, então, compara o Frozen com, estou fazendo só um detalhe rapidinho, com o Rei Leão, por exemplo. Não a releitura, mas o Rei Leão lá, né, que a gente assistiu e tudo, né? Eu já era grande, né? Já grande não, já tinha idade quando assisti o Rei Leão, mas o Rei Leão é uma marca desse desenho em que, né, até ali o Rei Leão, os desenhos eram desse jeito. O vilão, que é o tio lá do Leãozinho, né, o irmão do pai dele, é essencialmente mal e se caracteriza como mal. E os desenhos antigamente eram assim. O vilão é todo mal, até na sua aparência. A criança já olhava, já identificava que ele ali é o mal. E o Leãozinho e o pai, né, bom. Agora pensa no Frozen 1, primeiro Frozen. O príncipe lá era lindão, e tal. E depois ele se tornou o vilão da história. Então, isso dá um nó na cabeça da criança. Então, de cara, ele era bonitão. Ele era tudo que a princesa queria, tal. E aí, depois, se tornou pior do que qualquer coisa. Tá entendendo? Então, hoje, agora sim, a gente vai pegar o Evangelho de João e vai falar de amor no Evangelho de João, desse discípulo, né, que se sentia, né, ele se sentia, na verdade, em todos os sentidos da palavra, e ele se sabia amado, e ele se sentia amado, tá bom? Então a gente vai falar disso. Bom, então o primeiro e ele é um rapaz de visão, né, ele é um rapaz de muita visão, esse João. Porque lá no final do Evangelho, ele vai dizer, vamos lá então, já que você está com o seu Evangelho de João aberto, vamos primeiro em João capítulo 21, são os 2 últimos versículos do Evangelho de João, tá? Então você vai abrir aí entre João e Atos, né? Então, os 2 últimos versículos do Evangelho de João, João 21, do 24 ao 25, dizem assim, ou seja, o discípulo, é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que o testemunho do apóstolo João, que é, segundo a tradição, aquele que escreveu, né? Preste atenção, estou falando de tradição. O que eu disse antes, das 4 camadas, estou falando de estudo exegético, tá bom? Segundo a tradição, esse apóstolo João que escreveu isso aqui, vai dizer, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que o testemunho dele é verdadeiro? Porque foi testemunha ocular de todas essas coisas. E aí, para não dar nó na tua cabeça, como é que o pessoal da exegese responde versículos como esse? Responde da seguinte forma. Há textos no Evangelho de João que sim, o próprio evangelista escreveu, tá? E esses textos são os primeiros textos que vão fazer parte dessas camadas, tá bom? Depois é que as camadas vão sendo construídas, entendeu agora?
Então, há como unir as duas coisas, a tradição e o estudo exegético, em que eu divido as camadas, há como unir, tá? Então é importante eu falar isso para você não sair dessa live aqui de aula com dúvida, tá bom? E ele vai dizer o seguinte, olha como é que ele é um cara de visão. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, a experiência dele com Jesus é tão forte, ele viu tanta coisa, que ele diz que nem os livros do mundo inteiro iam caber todas as maravilhas que ele viu, né? Glória a Deus por isso. Então, quem é esse amado, que se sentia e se sabia amado, e quais as experiências em que o Evangelho de João vai trazê-lo como amado? Agora sim a gente começa, tá? Bom, João capítulo 13 é o primeiro texto no qual a gente vai agora, tá? João capítulo 13, versículo 23, para você aí também se sentir amado, porque se sentir amado é uma necessidade do ser humano, né? Se sentir aceito, né? As psicólogas que assistem, Marquinha, Luísa, se sentir amado é uma necessidade do ser humano, tá? Marta também, psicóloga. Então é importante que a gente entenda que até com isso Deus se preocupou ao escrever o Evangelho, tá? Antes de ir em João 13, tá? Versículo 23 é onde a gente vai ler. É no Evangelho de João que está o coração de todo o Evangelho, não só de João, mas dos 4 evangelhos de todo o Novo Testamento. É no Evangelho de João, que é um versículo que provavelmente você conhece e pode falar junto comigo. João 3,16. Porque Deus fez o quê? Amou. E amou lá no original grego não está no tempo passado. Amou lá está num tempo que não tem, não é nem tempo, tá? É uma marca verbal, um aspecto verbal que não tem temporalidade, demarcação de tempo. Então, lá, a gente pode traduzir com esse Deus que amou, ama e continua amando, tá? O aspecto lá é pontilear, ou seja, vai pensando nos pontinhos assim no tempo, né? Tem aí, e pensa na linha reta, você que estudou isso em geometria, né? No colégio. O que é uma linha reta? Uma sequência de pontos. Então, pensa nesse amor desse jeito. Essa sequência de pontos, essa ação pontilear que vem acontecendo na nossa vida até hoje. E porque ele não somente amou, mas ele ama, você está aí do outro lado da tela e eu estou desse lado aqui, tá? Então, porque Deus ama o mundo, e aí a Josi tá aí, né? E ela me ensinou a fazer um exercício de colocar no lugar dessa palavra mundo, colocar seu nome, né? E eu vou colocar o meu. Então, porque Deus ama a Alessandra, coloca o teu aí, de tal maneira, ou seja, tanto, que deu o seu filho unigênito, próprio Jesus, para que aí no lugar do todo eu coloco o meu nome de novo. Para que a Alessandra, e você coloca seu nome, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Onde que está isso? No Evangelho do amado. No Evangelho do discípulo amado. Que entendeu o que era amor,
que se sentia amado e se sabia amado. Não é só sentir, é saber. Não é só emoção, é razão. Quando eu olho para esse dia maravilhoso, esse sol lindo, as plantinhas aqui, ó, aqui, ó, aqui a minha jiboia aqui, ela vai ficar aqui agora com a gente, tá? Tá bonitinha ela. Então, não é só sentir esse amor, é se saber amado. É colocar isso na tua razão, de que ele te ama sim, tá? Ele te ama sim, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora sim, João capítulo 13, versículo 23. João 13, 23. Jesus aqui está no momento da última ceia. É aquele momento lá que você que vem acompanhando as lives desde o início, né? Quando eu fiz lá da semana da Páscoa. João 13 é o momento da última ceia no Evangelho de João. E aí, Jesus se angustia no versículo 21 e diz que um dos que está ali vai traí-lo, tá? E aí, o que diz? Então os discípulos, versículo 22 de João 13, olharam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia. Verso 23, João 13, 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos. Por que um dos seus discípulos, que é o João, pela tradição, estava reclinado? Porque eles não estavam sentados em cadeiras. Naquela época, a mesa era uma grande tábua, vamos dizer assim, ou até mesmo um corte de uma árvore grande, né? Então você tinha ali e com uma altura, uma alturazinha para se colocar as coisas, e se sentava no chão. Então, ou colocava-se um pano, alguma coisa, né, para não sujar a roupa, ou aquele chão tá limpo, porque apesar de ser ali chão grosso, tá? Se estava limpo, tal, sentava-se e um reclinava sobre o outro, muitas vezes, tá? Então, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a gente fica pensando, né? Caramba, ele se sentia, né? E é isso mesmo, tá? Nessa manhã eu vim pra cá para você se sentir, se achar, o amado de Deus, porque ele te ama, tá? E aí, né, a primeira lição aqui, né? Hoje a gente já vai nas lições. Ele se sabia e se sentia amado. E por isso, é ele que vai estar reclinado ao lado de Jesus, na refeição. Então, na intimidade, né? Se você se sente amado, seja mais íntimo de Jesus. A refeição tem tudo a ver com isso, você sabe e eu sei. Então, se você se sente amado, essa é a primeira lição. Esteja mais íntimo de Jesus, tá? Ele se sabia e se sentia amado. Por isso ele vai ficar próximo de Jesus na hora da refeição. Vai ficar do lado na hora da intimidade, né? Porque você sabe disso. Na cultura judaica, a refeição é intimidade. E essa refeição é importante, porque vai ser a última. E você vai ver que é legal, né? Esse discípulo a quem Jesus amava, né? Logo depois, a partir do versículo 31 de João 13, o Judas vai sair, porque ele se identificou, né, como aquele que ia trair. Ele vai sair e vai começar um discurso do amor. Em João capítulo 13, verso 34, Jesus vai dizer assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. E aí, olha que interessante, João 13, 35. Nisto, em amar uns aos outros,
todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, a partir do momento que eu me sinto amado e que eu me sei amado, tá? Guarda isso. Eu me sinto e eu me sei. É esquisito falar isso, né? Mas é assim mesmo. Então, eu sei que sou amado, né? E eu sinto que sou amado. Eu tenho amor, então, também para demonstrar para os outros, para oferecer para os outros. Transborda. Então, ele está dizendo, as pessoas vão saber, vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Não é porque vocês estudam um montão de Bíblia, não é porque vocês saem por aí fazendo oração para todo mundo, né? Não é pelas obras que vocês fazem, mas pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Aí sim, tendo amor, vamos fazer as obras, ser generosos, vamos estudar muito essa palavra, vamos orar muito pelas pessoas que precisam disso, tá? Então, saiba-se e sinta-se amado, tá? E fique próximo de Jesus na intimidade. Segunda coisa, vamos agora para João capítulo 19, versículo 26. O apóstolo, o discípulo amado está lá na cruz, tá? João capítulo 19, versículo 26. E eu sei, e você sabe, que quando começou o sofrimento de Jesus, de ser preso, ser traído, ser preso, tudo aquilo aconteceu. O que aconteceu? Todo mundo correu. Pedro ficou próximo, Pedro foi seguindo tudinho, né? Mas na hora em que Pedro foi reconhecido como aquele que tinha intimidade com Jesus, né? Você é Galileu, você comeu com ele, você comia com ele, você estava com ele. Eu não. Então Pedro teve medo e negou Jesus. Jesus já sabia disso, porque vai dizer para ele, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Né? E na terceira negativa, o galo cantou pela 2ª vez. Né? Tá lá no fim dos evangelhos. Então, João é o único que vai estar diante da cruz. Ele se sabia e se sentia amado. E por se saber e se sentir amado, tá? Ele vai até a cruz. E olha o que aconteceu. João capítulo 19, versículo 26. Desculpa, 25, para fazer o contexto. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, tá? A irmã dela, Maria, mulher de Clopas ou Cleopas. Esse Cleopas provavelmente é o mesmo lá de Lucas 24, tá? Lá dos 2 discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, porque é o mesmo nome, tá? Então, estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. As 3 Marias, é por isso que tem as estrelinhas, 3 Marias. Mas tinha mais gente. Verso 26 de João 19. Vendo Jesus a sua mãe, Maria, e junto dela quem? O discípulo amado, disse para Maria, mulher, eis aí o seu filho. Olha que coisa profunda. E depois, verso 20, já estou me emocionando, já percebeu aí pela voz, né? E depois, verso 27, depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, ou a levou para casa. Então, é muito bonito. Ele se sentia amado e ele se sabia amado. Por isso ele foi até a cruz. Ele estava lá do lado das 3. Né?
E aí lá na cruz, né, tem aquele estudo que você conhece, né, das 7 palavras de Jesus na cruz, e uma delas é essa: Maria, você não vai ficar sem filho, né? Tá aí ele para me substituir. É claro que um filho é insubstituível, mas o que está acontecendo aqui é um amor tão grande de Deus por Maria e por João também, para que ele agora tivesse mãe e ela agora tivesse filho, né? Que pelo menos essa dor fosse, pudesse, né? Se abraçar ao outro, pudesse ser o esteio do outro. Claro que ele seria muito mais o esteio dela do que ela dele, né? Mas essa preocupação. E aí isso só é possível. Por que que isso foi possível? Por que que essa fala de Jesus foi possível? Mulher, eis aí o teu filho. Porque ele estava lá. O João estava lá. O discípulo amado estava lá. Que se sabia amado e se sentia amado, por isso foi até o fim e estava lá, né? Diante das 3 Marias e da Maria mãe, e uma delas a Maria, mãe de Jesus. E ele vai tomá-la para casa. Dá a entender que o João vai levar a Maria para casa dele, tá? Então, o que melhor parece aqui é isso, e não para casa dela. Tá? O texto em português parece ambíguo, mas no original grego, o texto está puxando para a casa do João. Tá? Então, tomou para si. Tá? O João tinha mãe? Tinha. Não sei se aquela já tinha morrido, mas tinha mãe. Porque tem um texto mais atrás, né? Em que a mãe do Tiago e João, né? Tem irmão, Tiago, vai pedir para Jesus, para os 2 filhos se assentarem lá ao lado de Jesus quando estivesse na glória. Então ele tem mãe, né? E ele tem pai, que é o Boanerges, né? Então os filhos do trovão, né? Então tem família. Então aí eu tô me lembrando do Salmo, né? Que faz com que a sozinha habite em família, né? Então foi isso que aconteceu. Tem os outros filhos de Maria, segundo lá Mateus 10:33, né? Mas nesse momento já está todo mundo grande, cada um com sua família, e ela vai ser levada para a casa do João, tá? Bom, vamos lá, para se sentir em família, né? Ter o consolo, o conforto. Bom, terceiro texto. João capítulo 20, versículo 2. Agora já é a ressurreição de Jesus. E o que está acontecendo aqui? Em João capítulo 20, versículo 2, que é outro texto que vai falar do discípulo amado, tá? Vai começar dizendo, né, que no primeiro dia da semana, alta madrugada, a Maria Madalena vai lá ao túmulo, vê que a pedra tinha sido removida, João capítulo 20. E aí a Maria Madalena corre até Simão Pedro, tá? E o outro discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 20, verso 2. Maria Madalena viu a pedra removida, correu para falar com quem? Com quem era a liderança, Simão Pedro, dos discípulos nesse momento. Mas o outro tá junto. O discípulo a quem Jesus amava tá ali, tá? Na situação. E aí a Maria Madalena diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O texto continua dizendo, João capítulo 20, verso 3. Olha que bonito. Vou ler o 3 e o 4. Ler o 3 e o 4. Com isso, de João 20, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é o discípulo a quem Jesus amava, correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. Correu mais depressa do que Pedro, né? Pelo tanto que se sentia amado. E pelo tanto que amava também.
Alguns dizem assim, não, é porque ele era mais novo. Mas o Pedro era forte, né? Podia estar correndo junto. Mas esse que se sentia tão amado, né? Ele corre para ver Jesus ressuscitado. Só que ele chegou lá. Se você continuar lendo o texto, vai ver que ele só viu os lençóis. E no verso 5, né, diz que ele se abaixa, vê os lençóis de linho, mas ele não entrou, o discípulo amado. Por quê? Argumento de autoridade. Deixou Pedro entrar primeiro, né? Você continua lendo e você vai ver isso aí, tá? Então, o discípulo amado correu mais depressa, né? De tanto que queria ver a promessa que ele sabia que existiria, né? A promessa de que Jesus voltaria, né? Vivo, ressuscitado, ressurreto. Bom, vamos lá. Quarta lição, são 5, tá? Porque são 5 textos. João capítulo 21, verso 7. Jesus já está ressuscitado, tá? Já está ressurreto. Em português você pode falar as duas coisas. Milede está aí também, né, irmã Elvira? João capítulo 21, verso 7. Aí o Pedro vai pescar, né? E os outros vão responder, né? Estou falando do contexto de João 21. Pedro vai pescar. Os outros respondem, nós também vamos pescar contigo. E tá todo mundo lá no barco. E de novo, não pegaram nada. Jesus está lá na praia do Mar da Galileia, né? Do Lago de Genezaré. Jesus está lá na beirada. E aí no verso 4 de João 21, ao romper o dia, Jesus estava na praia, na beirada, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Os discípulos não reconheceram. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. João 21, verso 6. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Verso 7. Hoje eu estou muito emotiva. Hoje eu estou cheia de amor para dar, estou muito emotiva. João 21, 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele reconheceu, né? Ele se sabia e se sentia amado, e por isso ele reconheceu Jesus na fala e no gesto. Ele reconheceu Jesus. E ele falou para Pedro, Pedro, é ele. É o meu amado. É aquele que me ama. É aquele que eu sinto que me ama e sei que me ama, né? É ele, tá? E aí o Simão Pedro entra logo na questão litúrgica, né? No rito. O Pedro, né? Ouvindo que era o Senhor, coloca a túnica, porque ele estava pelado, né? E aí lança-se ao mar e vai lá ter com Jesus, né? Enquanto João, né, sentiu e falou é ele, o Pedro foi logo para a questão, né, do rito, né? Foi logo para a questão, é o Senhor, então vou colocar minha roupa, vou lá. É muito interessante essas duas reações, né, diferentes. Mas vamos lá. Último texto, João 21, versículo 20. E aqui o que está acontecendo? Vamos falar o contexto para a gente fazer essa última lição e fechar. Em João 21, do 15 ao 19, a gente tem aquela conversa curadora, né, de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Né? E Pedro reconhece toda a sua dificuldade, né? Toda a sua limitação. E Jesus vai perguntar, tu me amas, né? Com o verbo agapao, ou seja, tu me amas sem nenhuma condição, né? Tu escolheste me amar.
E Pedro vai responder com filéu, que é o amor natural, o amor que tem condições sim. E Pedro vai dizer, Senhor, eu te amo, mas eu te amo com a condição de que você é meu Senhor, você é bom, né? Você, né? Você é aquele que me ensinou todas as coisas, eu te amo com esse amor limitado, ainda não dá para não ter condições. E assim mesmo Jesus vai dizer, com esse amor limitado seu, apacenta minhas ovelhas, porque aí quando elas vierem com as limitações delas, você vai entender. E a gente sabe, né, falar rapidinho, que essa conversa curou o Pedro, e o Pedro que vai aparecer lá no livro de Atos é um Pedro que certamente já sente o agapao, né? O amor, o amar, desculpa, que eu estou falando do verbo, o substantivo é agape, né? Ou ágape, mas o verbo é agapao, ou agapó também pode ser. Então, lá no livro de Atos, Pedro já sabe disso, né? Ele já sente esse amor sem condição alguma, tanto que vai ter a cura lá, né, do coxo na Porta Formosa, é outra live que eu já fiz aqui, né? A gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem, a gente te dá em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro, né? Não tinha ligação nenhuma com aquele moço, né? Talvez nem soubesse a história daquele moço, porque já estava ali há um tempão, todo dia era levado. Mas Pedro olha para ele e esse amor transborda e o rapaz é curado, né? Salta e pronto, e tudo começa, tá? No meio dessa conversa curadora, no finalzinho dessa conversa, versículo 20, diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Né? Aí a gente volta para o nosso primeiro texto, né? João 13 lá, a partir do 21. Então, a conversa é uma conversa entre Jesus e Pedro, tá? Mas quem é que tá lá? João, o discípulo a quem Jesus amava. E aí Pedro vai perguntar, né? Quanto a esse aí, né? Como é que ele vai morrer? Porque acima, nos versículos 17, 18, no versículo 18 e 19, Jesus já vai dizer a Pedro como é que ele morreria. E aí o João tá lá, bem lá seguindo, né? O discípulo a quem Jesus amava. Aí o Pedro quer se meter na vida do João, dizer, e esse aí, como é que ele vai morrer? E Jesus diz para ele, se eu quero que ele fique vivo até eu voltar, fica cada um no seu quadrado, Pedro. E é interessante porque todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados, morreram por sua fé. E João, o martírio de João é diferente, né? João vai ser levado para a ilha de Patmos, né? Segundo lá no Apocalipse vai ter as visões todas e vai morrer velhinho, vai morrer velhinho. Então tem isso, Então João não foi martirizado no sentido de ser morto de forma violenta, Mas porque a palavra martiria no grego significa testemunho, tá? Mas a vida testemunhal, A vida testemunhal de João foi essa, ir até o fim com Jesus, e morrer velhinho, e aí teve as visões de Deus lá no Apocalipse, na ilha de Patmos. Morreu sozinho lá, Bom, então, o que a gente tem agora para a última lição? Por ele se sentir amado, e se saber amado, ele não deixou de seguir Jesus,
né? Mesmo sabendo que Pedro tinha a primazia. Pedro era a liderança. A conversa é de Jesus com Pedro, mas João está lá no cantinho, né? Pela oportunidade de continuar vendo o Senhor ressurreto, porque ele sabe que daqui a pouco o Senhor já não vai mais estar ali, né? Então quer aproveitar até o último momento, né? O ser amado, né? Aquele a quem ele ama e aquele a quem de quem ele recebeu tanto amor e se sabia e se sentia amado, né? Então que nessa manhã você, depois de tanto amor, né, que você se sinta e se saiba amado nessa manhã. Isso aí dá até poesia, né? Tá vindo umas coisas aqui na minha cabeça. De repente vai sair uma poesia aí hoje para o livro novo. Boto mais uma lá, que ainda não foi para editora mesmo, para gráfica. Então, que nessa manhã você se saiba e se sinta amado, tá? E aí, vamos rever as lições. Por causa disso, isso vai estar escrito na descrição do vídeo, tá? Que você fique mais próximo de Jesus na refeição, na intimidade, tá? Por causa disso, você vá até o final com Jesus e que esse amor que você tem por ele e que você sente dele transborde para as outras pessoas, assim como o de João transbordou para Maria, tá? Que por se saber e se sentir amado nessa manhã, você corra para ver Jesus vivo, tá? Corra, você vai ver Jesus vivo aqui, ó, tá? E você vai ver Jesus vivo em tanta coisa bonita que tem aí fora, tá? No olhar das pessoas, na criança brincando, na natureza, no mar, no pôr do sol, no nascer do sol, na plantinha que cresce, tudo isso você vai ver, tá? Que também, por se saber e se sentir amado, você reconheça Jesus nas falas e nos gestos. Reconheça Jesus nas falas e nos gestos. E que você não deixe de seguir Jesus, mesmo sabendo que você não é liderança. Mesmo sabendo, como o pastor Flávio disse ontem, acerca do Barnabé, que você é uma pessoa comum, é um crente comum, né? Que você saiba disso, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu dar os bons dias, gente. Vamos, Joyce, já falei, e Paulo Sérgio, Rosângela Cardoso, de Souza Cardoso, bom dia, Gilda, bom dia, Gilda, bom dia, Jorge Vivian, Adriel, Francisca Almeida, os outros que estão fazendo comentário agora, eu já dei bom dia antes, né, Fernanda Silva, Doris, bom dia, Doris, ai, vamos lá. Ele não é perfeito, pode se recuperar. A Aline está falando aqui. Simone Filipes, bom dia, Simone. Vamos lá. Jorge Vivian, já falei. Monique Caetano, bom dia. Eliane, Liliane. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Júlio e a Sheila, bom dia. Vamos lá, Dani, bom dia, Milton, Luzia Sobral. Deus me ama e o seu amor é tão grande, pois é. Vamos lá, Raquel já falei, Losimere, bom dia, Losimere. Estão chorando aí também. Vamos lá. A Joyce está perguntando, posso dizer que a essa altura José já havia falecido? Segundo a tradição, sim, né? José já tinha falecido. Porque senão haveria o esteio, né, do marido, tá? Então, segundo, não tem isso, mas a inferência que se faz é essa, né? Vamos lá.
Eu amo mesmo. Aí eu choro. Bom dia, Walter e Odete! Que legal. Bom dia, Edna. Vamos lá. Então, vou aproveitar esse momento para dar bom dia e tentar tirar dúvida aqui que seja rápido. Andréia! Bom dia, Andréia! Ivete! Vamos lá, bom dia! Os outros eu já falei no início. Pessoal mandando coração. Vamos lá. Saber e sentir são verbos bem diferentes. Pois é, a gente precisa saber e se sentir amado. Vamos lá. Eita, gente, vocês falaram pra caramba. Pera aí, deixa eu ver mais gente aqui para eu poder dar meu bom dia. Marise Gomes, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia. Andréia já falou lá em cima, Francisca Almeida também. Vamos lá, pessoal. Melissa Monteiro, bom dia. Fátima Santos já foi. Milton, a última coisinha que eu tenho aqui é a Simone colocando thank you, né? Obrigada. Tá bom? Bom. Bonito aqui que a Fátima Santos disse assim: me sinto importante só em saber que Deus me ama. Pois é, a gente é importante. Então, saiba que Deus te ama e sinta que Deus te ama, tá? E aí não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Quando der 10 horas, vá pro sol pegar vitamina D, porque eu vou trabalhar. Home office aqui, que hoje é dia de aula no colégio. Bom dia, irmã Jurema. Faço das palavras da Solange as minhas. Um dia abençoado para todos nós, para todas nós. Ó, beijo da Alessandra. Sinta-se amado, amada. Saiba-se amado e amada, tá bom? Beijo no coração.